Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena José Lázaro Boberg, no capítulo 12, por que só 4 evangelhos? Na segunda parte, alguns estudiosos afirmam que os autores de fato dos evangelhos não conheceram Jesus. A maior parte dos historiadores concorda que nenhum dos evangelistas foi testemunha ocular da vida de Jesus. Os evangelhos, na verdade, fazem parte de uma grande variedade de textos que circulavam nos primeiros séculos depois de Cristo e representavam o que algumas das comunidades cristãs pensavam. Isso daqui eu li ontem para vocês, mas eu fiz questão de voltar, porque há quem acredite que não existem provas, né, a respeito dos evangelhos. As pessoas que escreveram evangelhos não estavam diante dos fatos. É a brincadeira do telefone sem fio, né? Eles ouviram dizer, um foi falando para o outro, até que se tornou de palavras e frases, textos, e textos viraram um evangelho. Depois da seleção dos 4 canônicos, os evangelhos que foram deixados de lado pela tradição católica se tornaram conhecidos como apócrifos, ou seja, mentirosos. Os textos têm autoria anônima e os pesquisadores possuem poucas informações sobre sua exata origem geográfica. O que se sabe é que eles foram escritos a partir de relatos. É o que eu falei, a brincadeira, que não é brincadeira aqui, telefone sem fio, né? Memórias, tradições e textos mais antigos que circulavam entre as primeiras comunidades cristãs. Eles teriam sido escritos a partir dos anos 60 e só no século II é que seus autores foram atribuídos. O primeiro evangelho, a Marcos, ou seja, não foi Marcos que escreveu, alguém escreveu atribuindo o evangelho a Marcos, né? E o último, a João, com o passar dos séculos e com a ortodoxia cristã, tendo relações cada vez mais próximas ao Império Romano, surgiu a preocupação de delimitar exatamente quais os textos que guardavam a memória verdadeira sobre Jesus. Por volta do século IV, depois de sérias disputas teológicas, a Igreja finalmente escolheu quais haviam sido inspirados por Deus, criando o cânone do Novo Testamento. Então aqui ele está falando como que surgiu o Novo Testamento, né? Através desses textos, a igreja foi selecionando qual que ela achava que tinha mais a ver com pregações voltadas para Deus, né, que eram inspiradas para que desenvolvessem o amor a Deus, ligados ao Império Romano, ou seja, dentro das ideias do Império, aquilo que era aceito pelo Império. Então eles foram selecionando textos e isso virou o Novo Testamento. Ou seja, por trás do Novo Testamento tem ideais da Igreja e do Império. Então, totalmente influenciado por eles. Decidiu-se assim quais textos seriam destruídos e quais seriam preservados. E quais tradições cristãs seriam perseguidas e quais aceitas pela Igreja. Então, desde o século IV em diante, já começam as perseguições ainda mais, né? Como que eu posso dizer? Mais intensas em cima dos cristãos que não queriam esse tipo de revisão no Testamento, né? Nos evangelhos. O cânone do Novo Testamento toma uma forma final em meados do século IV, ano 313, quando o imperador Constantino repentinamente se converte ao cristianismo, tornando-se assim a religião dominante do Império Romano. Sendo assim, as principais posições do cristianismo eram ocupadas por homens, como acontecia no Império como um todo. E essa hierarquia, dominada pelos homens, torna-se a Igreja Oficial de Roma. Os evangelhos gnósticos, secretos, são enterrados no deserto e seus seguidores são considerados heréticos. Quanto a Maria Madalena, a ordem veio de cima, transformando a santa em pecadora.
Então, aqui já me interessa, né? É essa parte que eu estou querendo buscar. Por que que ela foi tida pela igreja como pecadora? Sinal que Maria Madalena tinha uma importância, inclusive como não santa, mas um espírito superior que estava ali, sim, para poder mostrar que é possível a mulher também se desenvolver espiritualmente. É o que eu busco e eu acredito que eu ainda vou chegar lá, né? Eu sempre questionei por que que nos evangelhos não tinha mulher fazendo o evangelho. Por que que só homem escreveu o evangelho? Por que que só foi voltado? Eu nem imaginava, gente, antes desse livro, que os evangelhos não tinham sido feitos nem por Marcos, nem por Paulo, nem por João. Eu imaginei que os evangelhos tinham sido feitos pelos discípulos, olha só. Eu já descobri através desse livro que não. São pessoas que fizeram evangelhos voltados de palavra em palavra, de texto em texto, que ouviram a respeito dos discípulos, a respeito dos apóstolos e criaram os evangelhos. Então, são pessoas que fizeram voltadas para aquelas personalidades. Mas por que só homem? Então, isso sempre me corroeu na alma. Falei, não é que eu sou feminista, mas por que que não tem mulher que se destaca? Por que que só homem? E agora vem aqui, ó. Quanto a Maria Madalena, a ordem veio de cima, transformando a santa em pecadora. Ou seja, a partir do império, a partir da igreja, Maria Madalena é colocada de lado. E aí nós vamos ver o restante a respeito disso amanhã. Mas já está começando a me interessar essa parte, porque é aonde eu busco saber. Maria Madalena, não me interessa se ela foi casada com Jesus, se ela foi uma discípula pecadora ou não. O que me importa é que ela se transformou. Isso a gente vê em comum em todos os textos lidos aqui nesse livro ou em qualquer outra fonte. Se procurar, Maria Madalena se transformou intimamente, moralmente. E se ela se transformou, por que ela não ganhou importância diante disso? Muitos ganharam importância, por que ela não? Então eu só busco essa resposta aí. Quem sabe? A gente ainda vai encontrar.